Olá, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o pastor Igor. Queria louvar a Deus pela vida de cada um. Estamos aqui em mais um estudo nesse, nessa quinta-feira agora. É um prazer estar aqui com vocês e dizer para vocês que, graças a Deus, está tudo bem aqui, tudo está caminhando bem, minha família está tudo bem, tudo tranquilo aqui no país. Eu queria estudar com vocês um texto hoje, mas antes disso, queria ter alguns momentos de leitura bíblica, de adoração, de contrição e momentos de oração também. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo de número 96. Salmo de número 96, nós vamos ler os versos de 1 a 3. 96, de 1 a 3, ok? Salmo 96, de 1 a 3, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Anunciai entre as nações a sua glória e os povos a sua maravilha. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus tremendo, e é Ele que nós devemos anunciar e adorar sobre toda essa terra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar a Deus em oração. Pai, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos o amparo, temos sustento, e em Ti, Senhor, temos o que é necessário, Senhor, para viver. Eu bendigo ao Senhor pelo teu amor, ó Pai, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, e te adoro, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Adoro a ti, porque tu és o Deus maravilhoso. Te louvo, Senhor. Obrigado por ser um Deus presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus santo, e por ser um Deus santo, ele é um Deus que odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Deus é um Deus que odeia o pecado. Vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo 51, versos 1 e 2 e 10. Diz assim: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus é um Deus que perdoa, é esse Deus de amor que perdoa também o pecador. E nós vamos também adorá-lo e bendizê-lo pelo Deus que ele é. Feche seus olhos. Ó Pai, te adoro e te bendigo, porque em ti temos o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui, orando, clamando perdão pelos nossos pecados. Perdoe as muitas e muitas e muitas vezes que agimos contra a tua vontade, que agimos, ó Pai, sem saber, ó Pai, que somos contra ti às vezes. Pecados, ó Pai, que nem imaginamos que cometemos, mas que cometemos. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como disse, nosso nosso desejo hoje é estudar com os irmãos. Eu queria estudar com vocês um livro muito interessante, que é o livro de Marcos. Nós vamos ler Marcos de 1 a 8 e vamos estudar o livro de Marcos, ok? Abre suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo
1, versos de 1 a 8, de início. Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 8, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as sandálias, as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o nosso texto desse estudo nessa noite, ok? Eu queria pensar e vamos focar no livro de João, desculpa, de Marcos, no Evangelho de João, e, e vamos focar bastante nesse texto durante todo esse mês. O interessante é que o Evangelho de Marcos ele não tem nenhuma introdução contando, por exemplo, o nascimento de Jesus, contando como foi um pouco da sua infância, como nós vemos nos outros evangelhos. Pelo contrário, ele é meio que de supetão, ele já começa dizendo, já começa falando o que está acontecendo. João, ele foi escrito para aqueles que estavam em Roma, os gentios estavam em Roma, que estavam sendo perseguidos, provavelmente por Nero, estava passando por essas dificuldades. E Marcos é bem direto. Marcos é bem direto aqui do que ele está falando. E isso é interessante, porque no verso 1, quando ele começa, ele diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa ideia, princípio, a palavra no grego arque, não é apenas um começo cronológico, não é algo que começa do início, como nós podemos entender, mas é o início da realização da boa nova prometida do Antigo Testamento. Então, ele não é só o início do tempo, mas é o início da realização de tudo que foi prometido no Antigo Testamento. Esse versículo funciona como um título teológico do livro de Marcos. E é muito interessante porque ele deve ser lido à luz de Isaías 40, verso 3. Vamos abrir lá? Isaías, capítulo 40, verso 3. Diz assim: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. É muito importante entender isso, porque ele afirma que o Evangelho já começa com o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o centro dessa boa nova. Ele é o centro, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, quando fala o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto final. Aqui ele já apresenta quem é Jesus. Quem é Jesus? E algo muito interessante, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver os gentios, os demônios, falando que reconhecendo Jesus sendo filho de Deus, mas os discípulos não. Quando Jesus disse por ele ser filho de Deus, ele deve ir para a cruz, os discípulos repreendem a Jesus.
E isso confronta, meus irmãos, essa ideia do que estou falando no início do texto, confronta qualquer tipo de evangelho humano, centrado no homem. Evangelho que vai trazer, prometer você boas realizações, evangelho que vai é, promete para você que a igreja vai ser um bom network somente, para você criar network. O evangelho, ele é, em todos os sentidos, Jesus Cristo. A salvação é um ato de Deus, centrado na pessoa e na obra de Jesus, o Filho. Isso é muito importante ser frisado. O Evangelho é um ato de Deus, focado tão somente na obra de Jesus Cristo. Ok? Versos 2 e 3. Continua nos dizendo, então, e conectando esses textos a Êxodo 23:20, a Malaquias 3:1 e novamente Isaías. Êxodo 23:20 diz assim, ó. Êxodo 23:20. Eis que envio diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve a um lugar que tenho preparado. E um outro texto, Malaquias 3:1, tá? Que é muito importante. Eis que envio o mensageiro que preparar o caminho diante de ti. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que envio o mensageiro. E o texto de Isaías que nós lemos anteriormente, meus irmãos. Então, aqui o que Marcos está escrevendo, ele conecta, perdão, ele conecta o texto de Êxodo 23:20, Malaquias 3:1, Isaías 40, verso 3. João Batista é o mensageiro prometido. Interessantemente, os textos que originalmente falam de Deus vindo ao povo são aqui aplicados a Jesus, mostrando a divindade do Filho. O uso de Isaías mostra que a história da salvação está em continuidade com o Antigo Testamento. É conectado com o Antigo Testamento, ok? Jesus não é um plano B. Jesus não é Deus está falando assim, olha, vou ver o que vai dar certo agora. Jesus não é um plano B. Sua vinda é o clímax da história redentora do mundo. Devemos ler o Antigo Testamento com os olhos cristológicos, vendo como Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. Isso é muito importante entendermos, meus irmãos. Continuando os versos 4 a 6, vai nos mostrar então que o estilo de vida de João Batista, como uma denúncia profética a uma sociedade corrompida da sua época. Seu batismo é um chamado à metanoia, à mudança de mente, não um arrependimento superficial, mas uma mudança de mente, uma mudança completa da mente, uma virada de 180 graus. Ele chama a atenção de que João não criou o batismo do nada, mas reinterpretou como um sinal escatológico de preparação. Não era um ritual de purificação, era um símbolo do fim dos tempos, chegando o reino de Deus. Reino de Deus. Isso é muito importante entender. O batismo de arrependimento de João era para mostrar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Com isso, tem uma conexão escatológica muito grande. O estilo de vida de João desafia quanto ao conforto e à conformidade. E isso, meus irmãos, nós temos que pensar como nós estamos vivendo diante disso, ok? Cristo
é o centro de todas as coisas da nossa vida. A gente precisa entender isso. Versos 7 e 8. Ah, o autor aqui, Marcos, ele quer mostrar então que João tem a função de preparar o caminho para Jesus. Ele não tem o Espírito para conceder como Jesus tinha. A distinção entre esses dois batismos vai mostrar que a superioridade do batismo de Jesus é muito maior. O batismo com o Espírito Santo, como ele diz aqui, é muito maior do que ele, porque liga completamente, então, a uma nova criação, como diz lá em Ezequiel 36. A uma nova criação. Reconhecemos que o batismo, reconhecemos que a salvação e a transformação vem somente através de Jesus. Vem somente através de Jesus. Não vem de outros messias, não vem de outros lugares, não vem de outros pastores, vem através de Jesus. Não defenda outros deuses. Há somente um Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. E pensando nisso, meus irmãos, temos algumas aplicações no nosso texto. Cristo é o cumprimento da promessa de Deus e o centro da história deste mundo. Todas as coisas neste mundo, o centro de tudo é Jesus Cristo. Ele é o centro da redenção. Ele é o centro de nossas histórias. Ele tem que ser o centro de nossas histórias. O Evangelho é um chamado ao arrependimento real e profundo. Ok? Esse é o segundo. Terceiro, o João é um exemplo de humildade e fertilidade. Ele é uma voz, não o centro. Ele é uma voz, não o centro. E isso é muito interessante, porque às vezes ah, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o centro é Jesus, não somos nós. Não é o nosso querer, não é o que a gente pensa, não é como a gente age. O centro é Jesus. E o batismo que Jesus nos dá, o batismo pelo Espírito Santo, é uma nova vida. Não é dons, línguas, não é assim, mas é a nova vida em Cristo Jesus, pela graça dele. É a nova vida. E eu queria trazer 3 perguntas para meditarmos com a aplicação das nossas vidas no dia a dia. Primeira delas, como posso viver hoje como João, apontando a outros para Jesus e não para mim mesmo? Como é que eu posso viver isso? Como é que eu posso viver como João Batista, que aponta para outros a Jesus? E se esquece que, eu não preciso aparecer, mas Jesus é quem aparece. Segunda pergunta. Existe algum atalho que eu tenho buscado para o arrependimento de meus pecados, sem realmente me submeter ao senhorio de Jesus Cristo? Existe algum atalho que eu tenho pensado, que eu tenho agido, que eu tenho me esquecido a me submeter ao senhorio de Cristo, que eu tenho buscado atalhos para perdão dos meus pecados? Terceiro, minha esperança de mudança está no poder do Espírito Santo ou na minha própria força e vontade? A minha esperança de, de mudança está no Espírito Santo ou na minha própria força e vontade? Que Deus possa nos abençoar, que possamos meditar nisso, que possamos entender que Cristo é o centro em todos os momentos. Deus abençoe. Vamos fazer a nossa última oração e entender e pedir para que Ele faça com que nós entendamos que Ele é o centro de todos os momentos. Pai, te bendizemos e te adoramos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, Pai, pelo cuidado, obrigado pelas bênçãos derramadas, obrigado pelo teu amor, ó Pai, que é rico,
Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti temos o amparo e o sustento. E clamamos, ó Pai, que em cada momento de nossas vidas que possamos entender, ó Pai, que nós precisamos tão somente do Senhor. Nada mais, só o Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos faça, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada dia mais tementes a Ti. Oramos confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe e Deus fortaleça sempre. Forte abraço.